Felipe.Schibel, tenho 38 anos e conheci o Pablo há mais ou menos 2 anos. Que eu estava afundado em dívida, devia milhões. Que estavam te devendo, e o que destravou para mim foi quando eu estava assistindo uma live do Pablo e ele falou que era para aquelas pessoas que estavam te devendo, você deixá-las para trás, parar de correr contra o prejuízo e seguir em frente. Naquele momento eu tinha dívida milionária e tinha várias pessoas que me deviam aí 300, 400, 500 mil reais. E naquele momento foi muito difícil para mim, mas eu decidi deixar aquilo para trás e correr para frente, olhar para frente e buscar meu pote de ouro. E em 2 anos eu consegui liquidar todas as minhas dívidas milionárias que eu tinha e agora nos últimos 5 meses eu saí do 0 para 1 milhão. Então eu conheci o Pablo com menos 1 milhão, cheguei no 0 e agora em 5 meses eu já faturei meu primeiro 1 milhão e agora eu sei que a exponencialidade é gigantesca. E o maior código que eu aprendi com o Pablo, além desse, é network. Através dos networks que eu tenho feito, os meus negócios estão alavancando cada vez mais. Então, network, correr pra frente. Fala aí, galera do YouTube, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa live a gente vai falar sobre como sair das dívidas. Eu tô com uma turma aqui no auditório presencial. Boa noite para vocês novamente. Sabemos que no país que a gente vive, tem muitas pessoas endividadas. Alguém se arrisca a me responder aqui o porquê que as pessoas são endividadas? Por que as pessoas entram em dívidas? Gasta mais do que ganha. Falta de educação financeira. O que mais? Galera aí dos helpers, fica disponível o microfone aqui, por favor. Despreparo. Mente escassa. Alguém falou alguma coisa aqui? Crença sobre o dinheiro. Autoafirmação. Aí no YouTube, vai comentando aí, que eu quero ler os comentários de vocês aqui. Toda dívida é emocional. Estão falando aí, compulsão, falta de gestão financeira, quer viver na média, não sabe administrar. Quem aqui já passou por uma situação de dívida e quer falar sobre isso? Quem aqui passou e quer falar sobre isso? Passou e não quer falar. Não quer contar para os outros, não quer usar de exemplo. Muito bom. Na sociedade que a gente vive, você quer falar? Você está. Dá o microfone para ela aqui. Pode falar seu nome. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Elisa e eu estou com muitas dívidas por conta da transição, por conta de falta de educação financeira, uma série de coisas, mas não vem ao caso. O dia que eu assisti uma live do Pablo que ele falou, se liberta das dívidas, eu falei com cada devedor e fez toda a diferença para mim. Então elas estão lá, tá negociadas todas elas e eu estou seguindo em frente e em rumo ao meu primeiro 1 milhão. Boa, muito bem, parabéns, salva de palmas. Existe um problema que na escola, na faculdade, você não é ensinado a cuidar do seu dinheiro. Você não é ensinado a ser um empreendedor, um administrador de riquezas. E existe uma dívida que se chama dívida boa. Alguém já ouviu falar nisso? Existe a dívida ruim e a dívida boa. O problema é que a maioria das pessoas entram no quê? Na dívida ruim. Porque não aprenderam a fazer uma dívida boa. Dívida boa é aquela que vai te dar um retorno sobre o dinheiro investido. Como assim, Felipe? Dívida ruim, dívida boa? Vou pegar uma caneta aqui. Eu vou falar sobre a dívida ruim e a dívida boa. Entenda o seguinte, existem 4 formas de você sair de uma dívida. A primeira forma é a seguinte. Primeira forma de você sair... Primeira forma de você sair de uma dívida, olha aí, YouTube, presta atenção nisso aqui. A primeira forma de você sair de uma dívida é quando essa dívida é perdoada. Essa é a primeira forma, perdoada. Felipe, como assim perdoada? Perdoada por quem você deve e perdoada por você mesmo. Sabe o que acontece? Várias pessoas, e talvez está acontecendo com você ou com você aí de casa. Você entrou numa dívida e você fica olhando para essa dívida, para essa situação que deu errado na sua vida, e você fica se culpando por conta disso. Enquanto você não se perdoar pelo erro ou pela falta de conhecimento, pela falta de orientação, de instrução que você não teve, e você caiu nessa cilada de criar uma dívida ruim para você, você dificilmente vai sair dela. A primeira coisa é você liberar perdão para você mesmo. Se você entrou numa parada como essa, foi por falta de conhecimento, de instrução. Talvez negligência sua. E tá tudo bem. Só que você tem que liberar perdão para você mesmo. O problema é que a maioria das pessoas ficam carregando uma culpa.
E presta atenção no que eu vou falar agora. A culpa que você carrega nada mais é do que você querendo ser juiz do teu próprio caso. Você fica querendo julgar a tua falta de habilidade, falta de instrução, a tua falha, o teu erro. Isso não vai resolver o problema, sabe por quê? Você não tem maturidade emocional para fazer esse julgamento. Você não tem maturidade emocional para julgar aquilo lá. Só que o que está na sua mão? O que você pode fazer? Liberar perdão para isso. Você pode colocar uma pena para você ali. Você vai ter que cumprir com as suas responsabilidades, com o que você fez. Mas presta atenção, não fica carregando culpa não, que isso não vai fazer você prosperar. Vai fazer você afundar cada vez mais. Então, coloca na tua cabeça, você que entrou em dívida, para você sair de dívida, para você prosperar e construir patrimônio e fazer mais dinheiro, você precisa se perdoar. Você precisa entender que isso foi uma fase. E essa fase não será repetida, porque você aprendeu com o teu erro. Primeira coisa é perdão. Ou é o seu perdão, ou é o perdão da pessoa que você deve. Tem gente que deve, o cara fala, ô, pode ir embora. Eu perdoo você, você está liberado para prosperar, não quero nem saber desse dinheiro. Eu já fiz isso algumas vezes. Algumas vezes eu já liberei perdão para as pessoas. Ei, você está devendo? Tá tudo bem. Não vai me fazer falta, porque eu sei fazer dinheiro, eu sei administrar riqueza. E isso é libertador. Segunda forma. Segunda forma de você sair de uma dívida. Quando essa dívida caduca. Tem dívida que dá 5 anos, ela caducou, saiu da dívida. Felipe, isso é bom ou é ruim? Presta atenção. Você entrou na dívida por falta de instrução. Passou 5 anos, caduca. Você passou por outra fase, perdoou. Terceira fase, Felipe. Primeira fase, perdoada. A segunda é caduca. A terceira fase não é a melhor de todas, mas é uma das melhores. Dentre 4 formas, a terceira fase é uma das melhores. Qual que é a terceira fase, Felipe? Quando você quita a tua dívida. Quando você quita a dívida, você tira um peso das suas costas. Certo ou errado? Certo. Felipe, mas como é que eu vou fazer para quitar a dívida? Você precisa gerar o quê? Mais energia. Você precisa tirar o peso da culpa que eu falei para você, que você está sendo o julgador, o juiz do caso, gerar mais energia e pagar essa dívida. Enquanto você não se perdoar, você não consegue gerar mais dinheiro, consequentemente você não consegue pagar a tua dívida. Então foca, ao invés de ficar focando no problema, foca na solução. Quem aqui já ouviu a expressão correr atrás do prejuízo? Poucas pessoas? Correr atrás do prejuízo. Quem aqui já verbalizou? Putz, preciso correr atrás do prejuízo. Galera do YouTube, fala aí, você já verbalizou que você tem que correr atrás do prejuízo? Eu vou ensinar um negócio para vocês aqui sobre prejuízo. Qual que é o meu drive mental sobre prejuízo? Eu já tive prejuízos milionários. E eu nunca fico culpando outra pessoa por conta disso. 2013 para 2014, construímos um shopping popular lá na cidade que eu venho, lá do Mato Grosso, chama Sinop. Eram 120 salas comerciais dentro desse espaço. E contratamos uma empresa para construir tudo isso para a gente lá. Eles tinham expertise de construir, eles construíram tudo para a gente e fizeram as vendas. Na sequência de vendas, teve algumas coisas que não foram feitas, como por exemplo, fazer um filtro daqueles investidores que estavam investindo no nosso negócio. Eles venderam para qualquer pessoa que tinha o dinheiro para comprar e investir lá. Só que não é qualquer pessoa que tem dinheiro que vai fazer o negócio prosperar. O que prospera um negócio não é o dinheiro, é a mentalidade da pessoa que está tocando aquele negócio. E as pessoas que investiram naquele negócio, elas não tinham mentalidade empreendedora, elas só tinham dinheiro e o sonho de empreender. Não tinha instrução, não tinha caixa, não tinha capital de giro. Investiram no negócio, não tinha potência, não tinha combustível para fazer o negócio rodar. E esse foi um dos motivos pelo qual esse negócio, meses depois, veio não dar certo. Eu tive que fechar e devolver mais de R$1 milhão para essas pessoas. Devolver R$1 milhão para essas pessoas, que se tornou prejuízo para mim, porque eu tinha investido no negócio. Essas pessoas investiram o dinheiro delas, não conseguiram trazer cliente, tracionar o negócio. Por mais que eu botei energia, fiz um monte de coisa lá, não conseguiram. De quem é a culpa? Dessas pessoas ou a culpa é minha? Alguém me responde. A culpa é minha. Responsabilidade é minha. De todos. É um conjunto de fatores. Só que existe diferença entre culpa e responsabilidade. A responsabilidade era minha.
Foi eu quem deixei aquilo acontecer, foi eu quem não busquei, tomei o controle da situação. Falei, não, essa pessoa vai, essa não vai, essa vai, essa não vai. Teve outros fatores, questão cultural. No entanto, depois de que o meu negócio não deu certo, mais 5 pessoas fizeram o mesmo negócio e não deu certo. E todas as vezes que eu via esses negócios sendo construídos, eu falava, você conhece fulano que está construindo? Conheço. Fala para ele conversar comigo, deixa eu dar uma instrução para ele. Aqui não funciona. As pessoas, nenhum deles vieram falar comigo. Não sei porquê, não sei se foi ciúmes, não sei porque achou que eu queria, sei lá, massacrar o negócio deles, quebrar o sonho deles. Mas o que acontece? Nenhum daqueles 5 empreendimentos com investimento de milhões, que era parecido com o meu, funcionaram por uma questão de cultura. Então toma muito cuidado com isso, porque às vezes você entra em dívidas ou você se perde por conta do teu ego. Então o negócio, a responsabilidade foi minha, eu assumi a responsabilidade, tive o prejuízo. Felipe, você ia falar alguma coisa sobre prejuízo? Põe um drive mental. Qual que é o drive mental que eu tenho na minha cabeça hoje? Prejuízo é lucro. Como assim prejuízo é lucro? Todo prejuízo que você tiver a partir de hoje, você vai olhar aquilo como um lucro. Como assim, Felipe? Aquilo pode ser um livramento na sua vida. Aquilo pode ser uma faculdade que você fez, um treinamento que você fez. Imagina o quanto de aprendizado eu tirei com esse prejuízo milionário que eu tive. E se eu ficasse pensando que isso era prejuízo e eu tivesse que correr atrás do prejuízo, quando você corre atrás de prejuízo, você se torna um escravo do prejuízo. É ele quem domina você. Enquanto você é um escravo do prejuízo, ele que vai dominar você. Você não consegue prosperar, você não sai das suas dívidas. Então troca esse drive mental, escreve aí, prejuízo é lucro. A galera está escrevendo lá, prejuízo é lucro. Felipe, qual que é a quarta forma? Essa aqui é pagando a terceira. Alguém se arrisca a falar qual que é a quarta forma? Alguém aí nas redes sociais aí, na internet? Qual que é a quarta forma? Negociando. O que mais? Esquecendo. Aqui ó, acabou de falar, esquecendo. A quarta forma é esquecendo. Quem falou esquecendo? Esquecendo. Se você esquecer da dívida, ela não vai esquecer de você, pode ter certeza. O cara que você der vai te procurar. Pode ser que ela caduque com um tempo, ou seja perdoada, mas ela não esquece de você. Quem mais? Negociando. Olha lá, renegociação, acordo, planejamento, bola pra frente. Não tô nem pra dívida, deixa ela pra trás. Como? Fazer outra dívida. Não, amiga, aí você tá judiando de nós. Presta atenção, existem algumas formas. A renegociação é uma forma, só que você vai chegar, se você vai renegociar a dívida, você vai entrar aqui no 3, você vai acabar pagando. Se você fizer um acordo, você vai chegar nesse aqui, pagando. Então para você pagar uma dívida, pagar essa dívida, você tem vários caminhos. Eu posso renegociar, eu posso fazer uma permuta, eu posso trocar por energia, prestar um serviço, eu posso fazer algum tipo de parceria. Eu posso pegar um sócio investidor, pegar esse dinheiro, alavancar alguma coisa e pagar essa dívida. Tem várias formas. Só que enquanto você ficar focado na tua culpa, enquanto você ficar focado no teu erro, você nunca vai conseguir pensar nessas outras formas. Mas a melhor forma, e a forma como eu fui treinado sobre como sair das dívidas, presta atenção nisso aqui. É não fazer dívidas. A melhor forma de você sair das dívidas é não fazendo dívida. E eu fui treinado para isso. Meu pai me treinou para isso. A gente não é treinado na escola, a gente não é treinado na faculdade, a gente não é treinado na sociedade. Muitas vezes a gente deixa a nossa consciência de lado para a gente realizar um desejo material e aí você entra em dívida. Ou um desejo de querer pertencer a algum lugar ou alguma coisa, e você entra num negócio errado. O desejo de você fazer parte de alguma coisa, ou de você provar para alguém que você dá conta de fazer, aí você entra em dívida. Quem aqui já entrou em dívida por vontade ou aí da internet, querer ser visto por alguém, querer ter a necessidade de aprovação, de pertencimento? Alguém aqui? Presta atenção, eu tenho necessidade de mostrar ou provar para alguém que eu faço alguma coisa. Aí você entra no negócio, se endividou. A melhor forma é você não fazer dívidas, as dívidas ruins que eu estou falando. Eu fui treinado, eu aprendi a fazer isso aí ao longo da minha vida. O dinheiro que você investir, ou o compromisso que você fizer, pagando parcelado ou a longo prazo,
que vai te gerar um retorno, isso não é dívida, isso é investimento. Então eu começo a olhar o dinheiro que eu coloco em alguma coisa, a longo prazo ou parcelado, que eu vou ter um retorno de alguma forma com aquilo não é dívida para mim.